Pessoalmente, acho lastimável essa história de nascer entre paisagens incultas e sobre céus pouco civilizados. O meio em que vivo me é estranho, sou um exilado, acho o Brasil infecto. Correspondência, Drummond para Mário de Andrade, 1924. E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito complexo e para começar eu gostaria de trazer então essa introdução na qual a gente mostra o Drummond, então hoje considerado o maior poeta brasileiro, falando que o Brasil é infecto. O significado de uma assertiva como essa é conhecido hoje no Brasil, né? A gente pensa que tudo que a gente faz é errado, a gente não tem música boa, a gente não tem cultura, a gente não tem absolutamente nada que se compare então à Europa ou aos Estados Unidos. Isso, como o vídeo hoje vai tentar mostrar, cria uma visão de mundo muito ruim, muito negativa para nós. Para falar sobre esse assunto, o livro do Fernando Cacciatore, Como Escrever a História do Brasil, Miséria e Grandeza. Esse aqui é o livro. É um livro muito extenso e eu não estou pretendendo fazer uma resenha dele, eu estou pretendendo enriquecer o debate. É um livro importante, são 600 páginas de argumentação frente a esse assunto, né? Então é bem importante isso ficar claro. Vai ser a obra que a gente vai usar. Por quê? Porque o Cacciatore está escrevendo de uma posição peculiar. Ele é um diplomata brasileiro, está vendo o cenário internacional e interno de uma maneira diferente. Para a concepção dele, o Brasil precisa ter uma ideologia positiva, que nos tire dessa atitude de fracasso e nos põe agora como um país importante no concerto das nações. Que de fato isso é um fato. O Brasil não passa despercebido por nenhum observador internacional. É sempre um país importante nesse jogo. O objetivo do livro, então, é criar essa ideologia positiva. O exemplo de derrotismo que ele puxa, por exemplo, é do Sérgio Buarque de Holanda. É esse que eu vou trazer, ele puxa vários. Mas que o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, chama o Machado de Assis de flor de estufa. Ou seja, o Machado ele estaria deslocado do Brasil. Ele não consegue aceitar, segundo a argumentação do Cacciatore, e eu apoio, concordo, que o Brasil conseguiu uma grandeza no Machado de Assis. O Machado de Assis conseguiu fazer uma síntese que ninguém havia feito, ou seja, uma grandeza, ele não está deslocado. E o Sérgio Buarque de Holanda, com uma má vontade, o Fernando põe, com uma má vontade não consegue ver isso. O Cacciatore vai mostrar, por exemplo, como a ideologia norte-americana é positiva. Essa superioridade, essa eficiência, essa grandeza que os norte-americanos fazem retoricamente, desde o American Dream, se a gente quiser voltar, para eles próprios. Ou seja, a gente percebe eles, mesmo depois de 2008, com a crise catastrófica que desestabilizou o mundo, inclusive o Brasil, mesmo assim, ninguém hoje em dia fala, não, mas os Estados Unidos não têm essa eficiência toda. Por quê? Porque a ideologia deles é positiva e o Fernando mostra bem isso. O nome do livro, então, Como Escrever a História. História, para o Cacciatore, está sempre atrelada a uma ideologia. O argumento é simples. Como não existe uma história certa, a história são fatos, são documentações, e a gente vai interpretar essas documentações, esses fatos, toda história tem uma ideologia. Ideologia aqui não é no sentido político, é no sentido mais neutro, né? A ideologia, para ele, é o seguinte. Ideologia serve aos interesses daqueles que as constituíram e que sobre eles se erguem para justificar os seus atos, inclusive injustificáveis. Esse é o autor falando. Ou seja, nós temos uma história, essa história porta uma ideologia inexoravelmente e isso faz com que haja uma retórica positiva para os países. E aí esses países se põem frente ao mundo como países já ganhadores, pelo menos na retórica. E eles vão conseguindo, a partir dessa retórica, os ganhos reais. Ele é um construtivista. Como assim ele é um construtivista? Isso é uma inferência minha. Mas o que ele traz e que comprova essa inferência minha é que ele traz uma ideia de Kant, ideia de razão, é um conceito filosófico, que é o quê? A gente projeta uma ideia, assim como uma constituição, por exemplo, e aquilo projetado a gente vai atrás daquilo. Não é que a gente faz antes e depois faz a retórica. A retórica precede essa realidade que a gente quer alcançar. Isso seria o construtivismo. A crença de que o discurso, a retórica, podem mudar as coisas. O objetivo do livro é criar essa ideologia positiva para o Brasil, porque segundo o Cacciatore, falta-lhe ao Brasil uma história contendo uma ideologia positiva, que nos ponha para cima. Ou seja, algo que consiga fazer com que essa retórica, que a gente consiga se posicionar melhor, sem esse fracasso sempre, esse peso nas costas do passado colonial. Não é esquecer o passado colonial, é agora tentar superar. Bom, o que a gente já fez de bom? Várias coisas, né? Quando a gente fala que a gente não tem música, por exemplo, e os Novos Baianos, e os Mutantes, e Gilberto Gil, Caetano Veloso, isso não é música? Por que a gente tem que botar esses caras pra baixo de outras bandas, como, sei lá, Rolling Stones,
Beatles. Por quê? Qual é o argumento lógico? Não é lógico. Isso é tão somente amor próprio e retórica. O livro é Miséria e Grandeza, né? O subtítulo. A parte da miséria, então, seria essa concentração de renda que o Cacciatore aponta, inclusive citando Piketty, que a gente já falou em outro vídeo, e a violência. E a parte da grandeza seria uma certa propensão à paz, principalmente no terreno internacional. Lembrando que ele está sempre vendo mais essa ótica internacional. Eu quero dar um exemplo de uma ideia construtivista. É o seguinte, a teoria, por exemplo, core-periphery, centro e periferia, é uma ideia tipicamente construtivista. Segundo Samuel Pinheiro, é um diplomata brasileiro também, diz que essa teoria de ter como pressuposto um cerne da política e uma periferia é uma atitude, principalmente dos países ricos do norte, para conseguir dizer que o nosso fracasso é devido único e exclusivamente a nós. Ou seja, com a globalização, com o capitalismo, com a queda do Muro de Berlim, o fim da história do Fukuyama e tal, a gente só não estaria nesse hall maravilhoso porque nós somos corruptos e porque a gente é incompetente. Então isso seria uma ideologia positiva que os países do norte impõem para nós. E a gente acredita. Vai perguntar para qualquer um economista aí, o cara vai te dizer, não, é ineficiência do Brasil, o Estado, é isso que acontece de ruim, porque lá no norte é assim, né? O Fernando aponta também essa certa ideologia com o opressor que a gente tem. Por quê? Porque a gente tenta buscar conceitos e apetrechos intelectuais para explicar o Brasil com coisas que não são nossas. Ele diz que isso é um problema. E ele aponta, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que fez isso, ou seja, apontou o nosso fracasso, a gente só fracassa, somos um Portugal que não deu certo, a democracia que não funciona. Aponta o Gilberto Freire também, mas aponta também o Antônio Cândido. O Antônio Cândido disse uma vez, em Literatura e Subdesenvolvimento, que um estágio fundamental na superação da dependência é a capacidade de produzir obras de primeira ordem, influenciadas não por modelos estrangeiros, mas por exemplos nacionais anteriores. O Antônio Cândido de fato faz isso e toda a comunidade aceita isso como uma verdade, por ela ser no Formação da Literatura Brasileira, um livro lapidar para quem quer entender um pouco da cultura brasileira. Então o Cacciatore, no final, vai começar com como ele acha que deveria ter sido contada essa história para nos engrandecer. Ele traz vários exemplos, eu vou apontar aqui 3. O primeiro, o nome do Brasil. O capítulo esse é Nome do Brasil, Madeira ou Paraíso. E aí a gente tem que lembrar que o livro é grande, eu não vou poder apontar aqui tudo que ele traz, toda a argumentação, mapa, dado, isso vai ficar de fora, infelizmente, até um incentivo para vocês lerem o livro, que é que o João de Barros, um português, em 1552, foi o primeiro a dizer que aquela terra ali, Santa Cruz, se chamava Brasil por causa do pau-brasil. Foi a primeira coisa que a gente fez comércio, foi o pau-brasil, então saiu dali o nome. O Cacciatore diz, bom, isso existe, isso de fato existe, ele mostra etimologia e tal. Mas existe também, e a gente se esquece, segundo ele, um mito de uma ilha celta, que depois ele mostra como passou para a cultura indo-europeia, de uma ilha chamada Brasil também. Nossas várias caligrafias e diferenças de entonação, como era normal antes do século XIX, 18 e 19. E ele mostra que, por que não nosso nome não derivaria também dessa ilha que seria eternamente verdejante, com seres eternamente felizes que viviam na natureza. Essa ilha não teria localização fixa, pois flutuaria no mar, apareceria a cada 7 anos, ou seja, uma ilha maravilhosa, que seria aqui, onde a gente vive, o Brasil. Por que não? Por que acreditar retoricamente que o nosso nome vem só e tão e somente de um produto que os portugueses tiravam daqui e mandavam para Portugal para fazer tinta? Isso de fato é uma virada, né? Porque segundo a ideia da razão, o construtivismo, isso lançaria outro olhar sobre o Brasil. A gente estaria construindo aqui uma ideia de que aqui seria um paraíso. E é o que todo mundo quer, não é? Todo mundo quer alguma coisa mais tragável do que estamos hoje em dia. Então seria uma boa ideia, segundo ele, termos isso, lançar isso no futuro. Brasil sendo paraíso também, em vez de só madeira. O segundo exemplo seria, ele também puxa desse exemplo do nome Brasil, mas seria do efeito que causou o Brasil na comunidade internacional e na Europa principalmente. Ele aponta, ele argumenta e argumenta muito bem que o livro Utopia do Thomas Moros, de 1516, é sobre uma viagem de Rafael Itlodeu, português, que vai com Vespúcio até um lugar onde seria o Brasil.
Ou seja, o livro do Thomas More, Utopia, esse livro famosíssimo, que faz uma crítica à Inglaterra na primeira parte, depois vem com essa terra onde não haveria governo, onde o prazer seria mais livre, onde as pessoas seriam mais libertas dessas questões tão materiais. Isso nos lembra o quê? Índios. O que foi visto aqui? Os índios. Ele aponta também uma figura de um alemão que mostrou o primeiro retrato dos índios possíveis, segundo ele. Tudo isso no livro, ou seja, documentando uma outra história, essa história de grandeza, ou seja, o mito da utopia, será que não teve um pouco do imaginário do Brasil? Chegaram aqui e viram uma coisa que eles não conheciam. Isso, todo mundo sabe que realmente foi um grande baque a descoberta do Brasil no mundo. Será que não teria, então, a utopia de Thomas More um respaldo aqui nas terras brasileiras? De novo aqui o construtivismo, né? Lançar essa ideia. Bom, aqui então o Brasil faz parte do mundo, influencia na mentalidade do mundo. Ou seja, o comunismo, ele traz isso, ele vai longe. O Saint-Simon, o comunismo de Marx, isso tudo tem um respaldo. O Bom Selvagem, tudo tem um respaldo nessa ideia do Brasil, nesse novo continente. E ele afirma então que o nome do Brasil e América estavam muito interligados. Ou seja, a despeito dos americanos, dos norte-americanos, melhor dizendo, acharem que a América é deles, ele diz assim: até cerca de 1535, a América era o Brasil. E ele aponta várias coisas provando isso. Dentre elas, Machado de Assis chama, por exemplo, suas poesias de americanas, falando sobre o Brasil. Ou seja, a ideia de América, a gente também deveria se apropriar dessa ideia. Essa ideia também é nossa, tanto quanto é deles, tanto quanto é dos mexicanos, dos argentinos, dos chilenos, dos bolivianos. Somos todos América, e não só América do Norte. Isso daria outra visão, segundo ele, para a nossa própria autoestima. Isso oxigenaria a cabeça nos debates internacionais. Por que os Estados Unidos, os interesses deles são mais importantes que os nossos? Não, não são. O terceiro exemplo, eu deixei ele para o final, é para fazer uma crítica. Ele aponta que essa democracia racial, essa ideia que o exterior tem da gente, que é muito calcada no que o Gilberto Freire fez, das pesquisas do Gilberto Freire, do Casa Grande Senzala principalmente, seria uma verdade. Ou seja, aqui a gente teria uma propensão a essa paz entre as raças, etnias, religiões. Bom, qual é a crítica? A crítica é, talvez por olhar macro, fora do Brasil, realmente se dê pra pensar nisso. Por quê? Porque a gente não teve uma guerra de secessão, por exemplo. Nós não tivemos brancos contra negros, ou uma guerra religiosa, né? Mas isso é muito contestável, porque vivemos vários conflitos de interesses e racismo e preconceito. Ou seja, aí eu acho que a argumentação dele faltou. É uma crítica até, assim, ele teria que ter me convencido melhor. Tá, e a escravidão? Como é que tu explica? O último país a abolir a escravidão. E aí, como é que a gente explica então essa harmonia na convivência de raças? Então fica esse adendo. Ele fala também em violência, tolerância e violência. A gente teria uma propensão à tolerância nessa questão das raças e etnias, enfim. Mas violência ele deixa bem claro que não. Somos violentos. Somos violentos e concentração de renda. Começo do vídeo. Mas segundo ele, fora isso, sem esses imperativos materiais, não importa qual cultura, né, são imperativos materiais, nós seríamos mais tolerantes, mais propensos à tolerância. Até aí eu acho que vai. Mas a questão das raças e essa democracia racial é bem discutível. Eu não concordo. Conclusão então. Sobretudo se trata esse livro de aumentar nossa moral e aceitar nossa grandeza. É uma coisa até de amor próprio. É o que a gente falou. Novos Baianos. Cara, Novos Baianos é que nem Beatles. Por que não? Machado de Assis é como Dostoiévski. Por que não? Por que, por exemplo, que o Portinari é tão considerado lá fora e a gente aqui, às vezes, o próprio brasileiro não conhece muito, sabe? Isso é um problema e ele aponta isso, essa falta de autoestima. Para encerrar, eu quero trazer as próprias palavras dele. Numa entrevista para o Terra, ele diz o seguinte: em 2014, o questionamento que faço é que tudo que foi escrito até hoje, no Brasil, no meu ponto de vista, foi escrito com a cabeça de ex-colônia e não de um país que conta hoje em dia. E mais, o americano, o italiano, o alemão, todo país que se preza se respeita. O Brasil não. O fato é que o Brasil hoje tem uma transcendência planetária e o pensamento brasileiro não acompanhou isso. Tudo que se escreveu até agora não tem auxiliado a criar uma visão positiva do Brasil sobre histórias de sucesso. Ou seja, temos fracasso, mas temos sucesso. Como ele mesmo diz, ni anjo, ni beta.
nem anjo, nem demônio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Drummond e até o próximo vídeo.